Fala galera, aqui é o professor Nelson Amado, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa aula de hoje, a nossa discussão vai girar em torno do TRI e de estratégias de prova para a prova de matemática do Enem. Vocês já devem conhecer, o TRI é a teoria de resposta ao item, é o método que o Enem busca avaliar os candidatos, de modo que seja mais fácil de identificar se eles têm conhecimento do conteúdo ou se eles estão chutando as questões, tá? Então, o TRI, Teoria de Resposta ao Item, busca de uma maneira mais justa avaliar o nível de conhecimento de todos os candidatos que prestam a prova do Enem, tá? Quando a gente olha para o TRI das 4 grandes áreas, tirando a prova de redação, a prova de matemática é aquela que vai possuir o melhor TRI. Isso porque na área de matemática você vai perceber que lá é possível a gente atingir uma pontuação melhor com uma quantidade menor de acertos em relação às outras áreas, né? Se você comparar nos últimos anos, a parte de matemática ela conseguiu dar aos candidatos uma pontuação muito mais elevada do que as outras grandes áreas. Por exemplo, no ano passado você precisava praticamente gabaritar a prova de ciências da natureza e humanas para poder chegar numa pontuação acima de 800 e dependendo do ano da prova essa pontuação seria praticamente impossível, o que não acontece necessariamente dentro da parte de matemática, onde você não precisa praticamente gabaritar a prova para conseguir ultrapassar os 800 pontos, tá? Olhando a nível de estratégia, que é o foco principal desse vídeo, tá? Que eu estou gravando agora para vocês, quando a gente olha para a prova de matemática, se o objetivo é a gente buscar, de uma certa maneira, avaliar o nível de conhecimento dos candidatos, a minha melhor dica é a gente estabelecer alguns conteúdos que tenham uma prioridade maior em relação a outros na hora de resolver os exercícios. Isso para que a gente evite problemas de errar conta, porque estamos cansados demais, e perder uma questão que poderia ser considerada fácil, para que a gente evite, quando já está no final da prova e a fadiga comece a aparecer, você chute questões que poderiam ser consideradas fáceis. Então, em estratégia de prova, já que a gente sabe que o TRI vai influenciar no seu resultado, eu quero trazer para vocês uma maneira da gente poder encarar a prova do Enem, escolher os exercícios e a ordem dos conteúdos que iremos resolver, para que facilite o seu processo de resolução, para que você tenha mais ou menos uma ideia por onde começar e quais questões ir resolvendo, tá? Eu não sou fã de ir resolvendo na ordem as questões do Enem, tá? Principalmente pelo fato da gente às vezes acabar encontrando uma questão difícil no meio do caminho, acabar perdendo muito tempo nela, tá? Podendo inclusive até se complicar, de se desesperar, ficar nervoso naquele exercício e comprometer o resto da prova. Então eu gosto de selecionar os exercícios que serão resolvidos na hora da prova. E essa é a estratégia que eu quero trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Para isso eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês. Vai estar aparecendo nesse instante a prova de 2024. Estou utilizando o caderno amarelo para exemplo. E aí eu quero com vocês escolher basicamente, como é que no dia da prova, eu iria selecionar as questões que eu iniciaria a minha prova. Isso não quer dizer que eu vá deixar de fazer as 45 questões, tá? Isso não quer dizer em nenhum momento que eu vou chutar todas as questões que eu não escolhi. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu vou mostrar para vocês numa questão de estratégia de prova, tá? Criando uma estratégia para a prova do Enem, quais questões eu iria priorizar, tá? E por quê, tá? Esse é o meu objetivo nesse vídeo de hoje, tá? Então, vamos lá para a questão de 136, que é onde inicia a nossa prova de matemática. 135, 136. E aí vamos analisar alguns pontos que eu gosto de trazer e que podem me ajudar a identificar, de certo modo, né, como eu vou selecionar as questões que irei resolver no dia da prova, tá? Então, vamos olhar mais ou menos que pontos Nelson leva em consideração na hora de escolher as questões que irão ser feitas, tá? E por quê, tá? Principalmente por quê. Na hora da gente selecionar as questões, tá? Isso é literalmente uma análise que eu vou fazer sem literalmente ler o enunciado. Nossa, eu falei literalmente 2 vezes seguidas, né? Mas abafa isso.
Sem ler o próprio enunciado, eu quero visualizar quais questões eu vou começar a minha prova, tá? Qual vai ser a ordem das questões que eu quero escolher. Geralmente, para os meus alunos, eu costumo recomendar o quê? Tenta escolher uma média entre 20 e 30 questões para você iniciar a sua prova. No segundo dia do Enem, você tem 90 questões a serem resolvidas. Você tem duas áreas. Você tem a ciência da natureza e você tem a parte de matemática. Então, você precisa estabelecer uma estratégia de prova para que você não tente fazer todas as questões de ciência da natureza, vá para a matemática, esteja cansado e não consiga fazer as questões que vão te ajudar, tá? No caso, na sua aprovação. Tá? Você não consiga fazer, inclusive, as 45 questões que a gente tem na prova. Tá? Em particular, eu não sou nem muito fã, dependendo do seu objetivo, de fazer as 45 questões, tá? Mas isso pode ser tópico de discussão para um outro vídeo, mas o objetivo é a gente traçar uma estratégia que te ajude a conquistar questões nessa parte de matemática, depois você fazer algumas questões na parte de ciências da natureza, para que você aproveite o início da prova em que o seu cérebro ainda está descansado e você consiga trabalhar esses assuntos com mais facilidade e com mais atenção, tá? Para que a gente deixe para o final da prova os exercícios que iriam poder ser desenvolvidos, né? Eu gosto de selecionar quais tipos de questões. Vocês vão perceber que eu gosto de selecionar questões que têm gráficos e tabelas para poder iniciar a minha prova. Questões que têm itens 1, 2, 3 também são interessantes para poder iniciar a prova, tá? Questões de análise combinatória eu gosto de recomendar para os meus alunos para deixar para o final da prova, tá? Por quê? Porque mesmo que você esteja cansado, você pode utilizar aquelas dicas que a gente sempre dá em aula, tá? Inclusive, você pode assistir aqui a aula que eu deixei já disponível de análise combinatória e probabilidade, né? E visualizar que você saber identificar o princípio multiplicativo, princípio aditivo, se é uma combinação, se é um arranjo, você já sabe qual é a alternativa correta, você não precisaria fazer a conta inteira, né? Então, é o tipo de tópico que eu deixo um pouquinho mais para o final, tá? Questões envolvendo frações, razão, proporção, porcentagem, tá? Essa daqui, quando tem muitas alternativas e essas alternativas todas parecem ser algébricas, eu costumo recomendar pular e deixar um pouquinho mais para o final. Então, olha só, frações aparecendo na 142, tá? Aqui não tem uma cara de ser um exercício que eu faria no início da prova. Geometria eu costumo deixar um pouquinho mais para o final da prova, até para que a gente possa pegar as questões de geometria, que às vezes são um pouco mais diretas, e resolver com um pouquinho mais de calma, tentar nesse início de prova garantir as questões que poderiam ser consideradas mais tranquilas, né? 146, ó, uma questão de gráfico, mesmo que seja um gráfico seno cosseno, eu vou pelo menos ler, tá? Para ver se ela seria fazível ou não. As alternativas algébricas não recomendo, mas questões de frações, opa, seria interessante, ó. Um método interessante de avaliar. Opa, gráfico e tabela, outra que se poderia ser feita. Log deixarei sempre um pouquinho mais para o final da prova. Temos novamente um gráfico aqui aparecendo. Quando eu utilizo essa estratégia, o gráfico novamente aqui aparecendo, meu objetivo que eu quero trazer com vocês, tá? É que vocês aproveitem o início da prova, que o cérebro está descansado e vocês conseguem analisar melhor as informações. E as questões que tem gráfico tem muitas informações ao mesmo tempo. Então a gente precisa saber filtrar o que me interessa e o que não me interessa, tá? É diferente de uma questão de análise combinatória, que às vezes ela é um pouco mais direta, tá? Que eu quero calcular a quantidade de duplas, você percebe, uma combinação. Não, aqui eu vou precisar analisar alternativa por alternativa, visualizar o que muda nos intervalos, tanto no eixo horizontal como no eixo vertical, ver se ela cresce, ver se ela é constante, então tem muitos elementos a serem envolvidos ao mesmo tempo. Então a gente aproveita que o nosso cérebro está descansado para poder fazer esse tipo de exercício, tá? Mais um exercício envolvendo tabela, envolvendo geometria, olha aqui, com vários itens interessantes ser feito no início da prova, envolvendo gráfico, isso aqui é um gráfico para mim, pode ser de razão e proporção, porcentagem também eu faço no início da prova, olha aqui, 20%, gosto de fazer no início da prova. Olha aqui, gráfico, né? 161, 162. Duas questões de gráfico, tá? Que eu faria também no início da prova, tá? Sem medo e sem culpa nenhuma.
vários itens para testar, 163. Isso aqui, pula, gráfico e tabela, ó. Gráfico. Talvez você já tenha resolvido essa prova, né? Olha aqui, porcentagem aparecendo. Porcentagem, né? Algumas vezes é provável que você já tenha resolvido. Então você já tem uma noção de repente, quais são as questões mais fáceis, quais são as questões mais difíceis. Você pode estar dizendo, poxa, não, se você marcou esse aí é difícil, mas lembra que nesse momento eu estou levando em consideração que eu sou um aluno no dia da prova, marcando as questões que eu iria fazer, tá? Que eu acho interessante de fazer no início da prova, com o cérebro mais descansado, tá? Com mais atenção, tá? E aquelas que consideraria que provavelmente poderiam ser interessantes para o meu TRI. Olha a porcentagem aparecendo. Isso aqui não. Pulamos. Gráfico e tabela. Provavelmente testar. Porcentagem aparecendo. Porcentagem aí. Opa, outra de gráfico. Nem li, nem sabemos o que é. Mas porcentagem não. Frações. Interessante. E acabou. Vamos contar quantas questões eu assinalei, porque o meu objetivo é tentar chegar a uma média entre 20 e 30 questões, tá? É um valor interessante para o início da prova, tá? Que aí eu faço essas primeiras, por exemplo, 20 questões, e aí eu parto para a parte de ciência e natureza, cérebro descansado, faço mais umas 20 ou 30 lá, dependendo da estratégia que você adota em ciências da natureza. E depois eu volto fazendo outras na parte de matemática que também seriam interessantes serem feitas, tá? Até porque o nosso objetivo na hora do Enem e tentar ter o maior número possível de acertos, mas acertos com qualidade, buscando primeiro acertar todas as que provavelmente seriam consideradas como fases e médias, para no final a gente partir para difíceis. Claro que é legal a gente frisar que antes da prova não dá para a gente cravar qual vai ser a questão fácil, tá? Qual vai ser a questão difícil, porque isso daí só é avaliado após o cartão resposta ser corrigido, né? Você vai entender qual foi a questão que a maioria errou e qual foi a questão que a maioria acertou, né? Para que ela possa ser classificada como fácil, médio ou difícil, né? Então, é após a correção de todos os cartões que a gente vai ter essa certeza, tá? Mas, a princípio, a gente tem alguma ideia dos conteúdos que geralmente encontramos a maior quantidade de questões fáceis, médias e difíceis. Então, isso que a gente fez aqui. Moldar uma estratégia para que a gente priorize esses conteúdos primeiros, tá? Contando. 1, 2, 3, 4, 5. Vai contando comigo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 questões. Vou começar praticamente resolvendo metade da prova. Um pouquinho mais da metade, né? Vou acabar tentando resolver 26 questões, tá? Não quer dizer que você é obrigado a fazer todas as 26, porque, como eu já comentei, pode ser que eu tenha marcado algumas que são mais difíceis, né, em relação à prova, tá? Algumas que talvez demandem um pouquinho mais de trabalho e que talvez eu perca muito tempo nelas e eu prefiro optar por pular. Então não quer dizer que você seja obrigado a fazer essas 26. Só quer dizer que essas 26 vão ser as 26 primeiras que eu vou fazer, tá? Nelson, você perdeu muito tempo marcando as questões. Não perdi. Aqui no vídeo eu fui comentando com vocês, explicando a estratégia, bem devagar, para que vocês pudessem entender por que eu analiso dessa maneira e por que eu escolho essas questões, tá? Na hora da prova, você olha para a primeira página, você vê tabela, itens. Vou fazer essas três. Próxima página. Você já olha tabela, item. Vou lá, vou fazer mais essas, tá? Talvez não seja tão necessário você marcar a prova inteira logo de cara. Mas se você ir página por página identificando aquelas questões que seriam mais fazíveis naquele momento, tá? É mais em relação a essa ideia envolvendo a estratégia. E aí eu acabo priorizando 26 exercícios para depois voltar e tentar pegar e fazer os outros 19, tá? Para que a gente possa fechar a nossa prova de matemática, tá? É claro que a discussão de se é necessário fazer as outras 19 ou não, as 45 questões, pode ser uma discussão que a gente abra para outro vídeo. Não sou muito fã de ficar falando, gente, são 45 questões, 3 minutos por questão. Eu acho que isso varia muito da estratégia de cada aluno, tá? E às vezes a gente coloca um peso muito grande em vocês, pelo fato de você ter que fazer as 45 questões.
mas esse ter é muito forte, tá? Eu acho que isso a gente pode trazer uma discussão para um outro vídeo, tá? Mas é isso. Nesse primeiro vídeo eu queria trazer um pouco sobre as estratégias que envolvem a prova do Enem, olhando para o TRI e como eu posso iniciar a prova, tá? Os conteúdos que eu gosto de recomendar para você iniciar a prova são a parte de razão e proporção. Ali envolve também ideia de porcentagem, tá? Gráficos e tabelas, tá? E ali envolve também ideia de quê? De estatística. Você vai perceber que nas questões que eu acabei assinalando tem muitas questões de estatística, né? Razão e proporção, gráficos e tabelas e principalmente aquelas questões que tem 5 itens, né? 5 itens, você tem que testar os 5 itens. Começa por essas 3 que eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver um grande número de questões no dia da prova, tá? Então, essa é a minha estratégia de prova para vocês. Isso é o que eu trago para vocês um pouquinho sobre o TRI. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos em breve em um outro vídeo, tá? Mas não deixa de deixar o seu like aqui embaixo, um comentário se você gostou desse vídeo ou não, se você gostou da estratégia que trouxe para vocês envolvendo a prova do Enem. Também deixa aqui suas dúvidas que eu posso vir responder e tentar ajudar e auxiliar vocês da melhor maneira possível. Um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.